Bom dia. A nossa aula de literatura vai ser voltada para elementos da narrativa. Já tinha começado a trabalhar esse conteúdo em sala de aula, não teve tempo de terminar, então vamos revisar o que já foi visto e terminar o conteúdo. Então, o que é narrativa? A narração é um relato centrado em uma sequência de fatos em que os personagens atuam em um determinado espaço e um determinado tempo. E quem apresenta esse relato é o leitor, ao leitor é o narrador. E a narração, ela tem uma estrutura fixa. A estrutura, uma história. Dentro dessa história, temos os personagens. Quem são os personagens ao longo da história vão sendo apresentados ao leitor. A ação, o que acontece. Essa ação ocorre em um espaço e um determinado tempo. Narrador em primeira pessoa. Temos narrador personagem protagonista e o narrador personagem. Narrador personagem protagonista, esse narrador é o personagem principal da história. Ele narra de um ponto de vista fixo. Qual que é o ponto de vista? O seu. Ele não sabe o que os outros personagens pensam. Ele narra apenas os acontecimentos como os percebe ou lembra. Narrador, personagem. Este personagem vive os acontecimentos por ele descritos como personagem secundário. É um ponto de vista mais limitado, uma vez que ele narra a periferia dos acontecimentos, sendo incapaz de conhecer o que se passa na mente dos outros personagens. Narrador com foco de terceira pessoa. Temos narrador observador onisciente e o narrador observador câmara. Então, o narrador observador onisciente, esse narrador tudo sabe sobre o enredo, os personagens e seus pensamentos. Então, ele conhece os personagens e os pensamentos. E a narração dele pode ou não ser limitada a apenas a um dos personagens da história. Então ele pode limitar a sua narrativa a um personagem ou não. Pegar todos os personagens. O narrador, observador, câmara. Esse não sabe o que passa na mente dos outros. Então ele não sabe o que os personagens estão pensando. Ele conhece apenas o enredo. Então ele conhece todo o enredo da narrativa, mas ele não sabe o que os outros personagens estão pensando. Personagens. Então temos protagonista, antagonista e as personagens secundárias. Então o personagem protagonista, esse é o personagem principal. E o antagonista? Personagem que atua em oposição ao protagonista. Ele é o gerador do conflito que vai possibilitar o desenrolar da história. E as personagens secundárias? Essas, também chamadas de coadjuvantes, ajudam a compor o ambiente onde ocorrem as ações. Então, essa personagem, ela está ali para enriquecer a história, o enredo. Então, ela pode exercer papéis importantes ou não. Características das personagens. Então, aqui as personagens elas podem ser planas ou redondas. Então, o que é planas? As personagens planas, elas são caracterizadas por não sofrer alterações no decorrer da história. E as redondas? Essas, com o passar, com o desenrolar dos acontecimentos, elas podem sofrer
alterações psicológicas, substanciais, no transcorrer da narração. O enredo. O enredo ou trama pode ser considerado o esqueleto da narrativa. Então aqui é o esqueleto da narrativa, é aquele que foi apresentado no início da explicação. Então aqui a gente vai detalhar ele. Temos a apresentação, o conflito, a complicação, o clímax e o desfecho. A apresentação é a situação inicial, então é ali o início da narrativa. O conflito é a quebra da situação inicial. A complicação é o nó. Ali é onde começa a desenrolar o enredo. E o clímax. Aqui é o ponto alto. Aqui é quando essa complicação ela chega no seu auge, no seu ápice. E o desfecho é quando o clímax depende, é inevitável ocorrer um desfecho. Aí, para finalizar essa narrativa, o desfecho é onde se desfaz todo a complicação apresentada na narrativa. O desfecho também pode ser chamado como epílogo. E o tempo. Esse é um elemento muito importante, caracterização da época, das relações, como tempo histórico real, da disposição e atuação das personagens. Esse tempo pode ser cronológico ou psicológico. O cronológico é o concreto, o racional. Ele segue uma linha linear, ele é evolutivo, ele segue uma lógica dos dias, dos meses, dos anos. E o psicológico? Esse é abstrato, não se mede racionalmente tempo da consciência do homem, ele é narrado conforme vai lembrando dos fatos. Então, o narrador, ele vai lembrando dos acontecimentos e narrando. Ele não segue essa lógica, essa evolução. E nossa aula de hoje se encerra aqui. Desejo a todos boa sorte. Façam exercícios com calma e com muita atenção. Então, tchau, tchau a todos.